Olá, sejam muito bem-vindos a essa série inspirada nesse livro aqui, ó. Tem uma quina no meu dedinho e nós estamos no quarto episódio, ou seja, o quarto passo para você criar os seus hábitos. Tá com dificuldade de criar hábito? Então aí você encontrou a série certa para você criar os seus hábitos e que eles perdurem por mais tempo e de uma forma muito mais profunda. Essa questão dos hábitos, né, é uma parte do sexto capítulo, né, que eu falo da importância da criação dos hábitos no meu processo de autoconhecimento. Tá? E se você chegou aqui nesse vídeo, já curte aqui e comenta, seu comentário vale ouro, para que mais pessoas recebam essa mensagem aqui e consiga criar os seus hábitos e fortaleçam, né, o seu processo de autoconhecimento. Porque para mim, não teria como eu começar essa viagem interna, me conhecer, né, melhorar a minha vida sem criar hábitos compatíveis com a vida que eu queria, né, com a vida que eu acreditava que seria melhor para mim. Eu tô aqui para ajudar você a criar os seus hábitos. E para isso, né, a gente tem os 7 passos. E aí a gente vai falar hoje do quarto passo, né? E o quarto passo hoje vai falar sobre adaptação. A gente parar de se comparar, a primeira coisa, né? Da gente se comparar com os outros, né? Da gente se inspirar no outro. Como eu falei no último episódio, né? Da importância da conexão humana, né? Da gente se conectar com as outras pessoas, né? E criação de hábito, muitos hábitos que eu criei na minha vida foi inspirado, às vezes a pessoa fez, deu certo, né? Tem uma experiência, e aí a gente fala assim, eu quero também, né? Como que faz isso, né? Ao invés da gente se comparar com aquela pessoa e falar, nossa, mas aquela pessoa faz isso, tem esse hábito, porque a vida dela é assim, sabe? Esse quarto passo vai propor para você usar as suas características únicas, né? Tanto suas qualidades ou até seus defeitos, né? Por que não, né? Para você criar os seus métodos para você criar os seus hábitos. E eu vou ler aqui para você, né, o quarto passo e também vou dar exemplos, né, da minha vida, né, de como eu consegui fazer isso, né, de adaptar, né, de me inspirar em outras pessoas, né, hábitos de pessoas que criaram coisas que eu queria criar e eu adaptei ao meu jeito único de ser, né? E vamos lá que eu vou ler aqui para vocês o quarto passo de como está aqui no livro, né? Então vamos lá, passo número 4. Adapte os métodos do seu jeito. Personalize as etapas com algo que é só seu. Você pode usar pessoas como exemplo, mas lembre-se que não há ninguém e nunca houve alguém no mundo como você. Você é único. Pegue um pouco daqui, um pouco dali e faça seu próprio tempero. Gente, eu cozinho, né? Eu tinha que falar, né, dessa questão de tempero, né? A gente pega um pouquinho dali, um pouco daqui, né? E faz ali uma comida legal, uma comida gostosa. E é assim também na vida da gente, né? Eu vou falar de alguns exemplos de hábitos que eu criei, inspirado em outras pessoas, mas que eu adaptei à minha vida, né? O primeiro é do hábito de acordar cedo, né? É um hábito, assim, muito útil na minha vida e que realmente mudou o meu ânimo, né? A minha produtividade. Quando eu comecei esse hábito, assim, foi um boom na minha rotina, assim, de quanto eu fiquei mais produtiva, de quanto eu consegui ficar mais ativa durante o dia, principalmente naquele horário ali das 18 horas, que eu ficava meio irritada e sonolenta ali, sabe? Depois que eu comecei, depois que eu li o livro Milagre da Manhã, eu comecei ali a acordar uma hora mais cedo e mais importante do que acordar cedo é o que você faz nessas primeiras horas do dia, né? E o livro ele propõe ali algumas coisas para você fazer nessa primeira hora da manhã, né, que você acorda mais cedo. Ele propõe que a gente acorda uma hora mais cedo e faz algumas coisas ali. E aí eu li o livro, né, me inspirei, né, e dentro da minha realidade eu adaptei algumas coisas. Que o livro lá ele propõe que você leia, que você faça algumas afirmações, que você medite, né? São várias coisas, que você faça exercício físico nessa uma hora. Você fracione essa uma hora e faça algumas coisas ali nesse período para você começar o seu dia bem. E o que, que eu fiz? Eu adaptei a minha realidade. Por exemplo, eu não tenho como ali fazer exercício esse horário da manhã, né? Eu tenho um filho pequeno, tenho com quem deixar o meu filho, ou eu não estava ali dentro da minha rotina fazer exercício esse horário da manhã. Para mim, é mais confortável fazer exercício depois, né? Então eu adaptei, né? Eu peguei um método que deu certo e que dá certo para muitas pessoas e adaptei a minha realidade. Então, assim, várias coisas, e tem outras coisas ali que eu não consigo fazer nesse horário
Mas eu usei ali, vamos dizer que a raiz da questão, né, que é o acordar mais cedo. E na verdade o livro fala para você acordar 1 hora, eu comecei, vi que 1 hora não estava sendo suficiente, comecei a acordar 1 hora e meia antes e fui adaptando. E ficou legal para mim, foi bacana para mim, o que que eu fiz? Opa, legal, então vou acrescentar isso, né. Então assim, é aquela coisa de você pegar uma coisa que deu certo com alguém, ter consciência da sua realidade, porque é muito importante, né. O Hal Herold, que é o autor do Milagre da Manhã, ele é um cara americano, ele é homem, ele mora lá do outro lado do continente, né, ele tem uma realidade diferente. Então a gente tem que entender que quando a gente vai pegar uma pessoa de exemplo, a gente ter consciência da realidade daquela pessoa. E aí, não precisa falar assim: "Ah, ele faz ali e tal, né, não vou fazer". Não, né, o que está dentro da sua realidade, que está ao seu alcance, que você pode fazer dentro desse método, né, de outra pessoa, né. Importante a gente ter essa consciência, né. E para você saber, né, da sua realidade, aí entra a proposta do livro, que é você precisa se conhecer, e você usar o seu jeito único aí. Como você vai usar o seu jeito único se você não sabe qual é o seu jeito único? Isso é muito importante. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é de um outro livro que eu li, que é muito bom também, que é de um britânico. Eu não lembro o nome dele, eu lembro que o primeiro nome dele é Greg, não lembro. Mas o livro é o Essencialismo. Vou achar o nome dele e vou pôr aqui. Essencialismo, um livro ótimo, muito bom. Só que também de uma outra realidade, né. E é muito comum, às vezes, no livro, os escritores falarem como foi escrever o livro, né. Eu até falo isso no livro também, né, de como foi o processo, né, de que exige disciplina, exige um método, né. E ele fala sobre isso, de como ele escreveu o livro, numa parte que ele fala sobre o foco, né, que ele teve um período ali que ele ficou imerso mesmo no livro, que ele escrevia durante 8 horas do dia, todos os dias, durante 3 meses, alguma coisa assim, eu não lembro, mas tinha alguma coisa assim de que todos os dias ele escrevia, ele colocava um horário ali para escrever, né. E ele conseguiu, durante esse tempo, focando, né, nisso, ele conseguiu escrever esse livro. E aí ele fala sobre a importância do foco, a importância da disciplina e tal, né, nesse capítulo do livro, ele explora isso, né. Eu achei bacana aquilo, né, só que para eu adaptar a minha realidade, o ano passado eu escrevi meu segundo livro, e foi assim, eu peguei um pouquinho dessa questão do foco, porque é muito importante quando a gente vai escrever, da gente focar, né, senão a gente não consegue. Só que eu coloquei ali o período, né, eu lembro que eu me inspirei nisso, que ele falou assim: "A gente tem que marcar 1 hora para escrever, né, independente da nossa realidade". E eu fui lá e eu anotei na minha agenda o horário que eu tinha para escrever. E o horário que eu coloquei ali dentro da minha realidade era um dia na semana. Naquele período ali eu não tinha como escrever todos os dias, eu tinha outras demandas, né. E aí eu coloquei em um dia na semana que eu ia sentar e escrever essa história, que era o meu segundo livro. E eu consegui. Claro que eu fui num período maior, eu acho que chegou quase 1 ano ali para poder escrever essa primeira parte da história, né, que eu já vou publicar esse ano. E eu adaptei a minha forma, né, um homem lá britânico e tal, né, que às vezes tinha uma realidade diferente da minha, né, de tempo, disponibilidade de tempo, de renda para poder escrever, só que eu usei uma ideia dele e adaptei à minha realidade. Então, assim, é importante a gente ter essa perspectiva, né, esse viés, né, de adaptação ao invés da comparação. Porque, assim, tem, muitas realidades diferentes, né, principalmente quando a gente vê Instagram e tal, a pessoa falando assim: "Ah, eu tenho, um hábito que mudou muito, é o hábito da atividade física. Eu vou lá com o meu personal e bi-bi-bi, eu vou na academia ou eu pratico tal esporte". Então, assim, a gente vê muito isso da questão dos resultados das pessoas e a gente quer, aderir ao hábito daquela pessoa, né. Isso não é ruim, é bom que a gente se inspire em pessoas para poder criar os nossos hábitos, mas que a gente fique atento à nossa realidade. Isso vai exigir de você que você sabe os seus potenciais, que você sabe o porquê você é único, por exemplo, né, o que torna você de único, né. O que tem na sua realidade que você pode usar para poder criar esse hábito. Então isso vai exigir que você conheça a sua realidade, que você valorize isso. Às vezes até um defeito seu, às vezes você está aí, né, já falei muito isso, de que às vezes uma coisa que você está considerando um defeito é uma coisa aí que você pode usar, de uma coisa única sua, né, que você tem, que você pode estar adaptando aí para você, trazer algum benefício para sua vida. Então, quando a gente, se inspirar nas outras pessoas, a gente olhar para o nosso entorno, né,
e a gente se inspirar nas outras pessoas, né, que conseguiu alguma coisa que a gente quer também, né, quando a gente lê um livro, quando a gente entrar nas redes sociais e ver alguma coisa ali que possa te inspirar, use muito essa questão da adaptação. Olhe para a sua vida e veja o que você pode adaptar, né, de uma forma única, para que você consiga consolidar os seus hábitos, tá? Não vai muito ali de você querer fazer igual, né? Eu falo muito isso de que muita gente vem falar para mim assim, eu quero também ter atividade física, eu quero criar o hábito de produzir conteúdo nas redes sociais. Eu quero fazer como você. E eu falo, gente, ó, é assim, eu faço isso, né? E isso é importante. O que você pode pegar disso, adaptar à sua rotina, à sua vida, ao seu ambiente e pegar para você e absorver, né? Não vai pela comparação, né? Do lado do vitimismo, né? De achar que, eu não tenho as ferramentas, a minha vida, eu não tenho tempo, ou eu não tenho habilidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, ali começa a ver o que você tem, o que você pode usar para poder criar esse hábito. E como dizia Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive, mas é o que se adapta melhor às mudanças. Isso se aplica também à criação de hábito. E se você quer realmente um livro que vai te ajudar tanto na criação de hábitos, tanto nesse processo de você se conhecer, conhecer os seus potenciais, conhecer a sua vida, né, conhecer o seu interior, eu vou deixar aqui o link do livro para você adquirir. É só entrar no site, fazer o pedido que o livro chega aí na sua casa, tá bom? E é uma leitura gostosa, né? Não é um livro muito longo, é um livro que você consegue ler aí em uma semana. E ele é muito útil, né? Ele é cheio de passo a passo aí para você, não só criar os seus hábitos, mas para você começar esse processo aí de autoconhecimento e criar uma vida muito mais plena para você, tá? Então é isso. Tem o quarto passo que tem a ver com a adaptação, né? Para você adaptar os métodos à sua realidade. E vamos parar de comparação e começar na adaptação, tá? Até rimou. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau.